Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Ailton, simplificador de matérias exatas. Eu estou voltando aqui com a parte 2 do vídeo, derivadas imediatas. Agora eu vou aplicar os conceitos que a gente viu no vídeo 1 para resolver umas funções mais completas, que tem contas de mais e de menos. Se vocês não assistiram o vídeo 1, dê uma olhadinha primeiro no vídeo 1, que lá eu explico detalhadamente cada uma das funções separadas. E se você quiser fazer um formulário enquanto não estiver sabendo de cabeça aquelas, vocês podem fazer um formulário. Mas o ideal é que aquelas imediatas vocês já saibam todas de cabeça, que vai facilitar tanto para você fazer todas as outras derivadas, quanto quando chegar nas integrais, vai ficar bem mais fácil para vocês também. Então vamos lá, vamos resolver essa primeira função aqui. 2x ao quadrado mais 4x mais 7. Então, derivadas de mais e menos, a gente vai resolvendo cada uma passo a passo. A gente não resolve todas de uma vez. Ó, vamos lá. Vamos primeiro resolver essa daqui, 2x ao quadrado. Lembrando que o 2 é um acompanhante, é uma constante acompanhando, a gente já coloca ele primeiro. Depois a gente vai derivar a variável, que é o x elevado ao quadrado. Então a gente coloca aqui o 2, passa para frente e a gente subtrai um dele. Aí depois vamos resolver a outra. A gente repete o sinal que está na conta, no caso o sinal de mais, e vamos colocar primeiro o 4, que é a constante que está acompanhando, e depois vamos derivar a variável que é o x. Derivada de x, como a gente viu já no vídeo passado, é 1. Então, a resposta dessa derivada é 1. Aí o sinal de mais, que é o que está na conta, e vamos fazer a derivada da constante, que é o 7, que é um número sozinho, não tem variável que acompanha ele. Então, toda constante que é um número sozinho que não tem variável, a derivada dele é 0. Aqui a gente já derivou. Eu vou fazer mais uma passagem que é para simplificar, para ter o resultado simplificado. Então eu vou fazer os 2 vezes 2, que é 4. 2 menos 1 fica 1. Então 4x. 4 vezes 1, 4. E o 0 não precisa colocar porque é o 0. Vamos ver o outro exemplo. A gente coloca f', que é a parte da derivada, e a derivada de ln de x. A gente viu no outro vídeo que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Coloca o sinal que está na conta, que nesse caso aqui já é um sinal de menos, e vamos fazer a outra derivada. Derivada de seno de x. A gente já viu no outro vídeo, derivada de seno de x é cosseno de x. Mais, que é o sinal que está na conta, e agora a derivada da constante. Ó. Aqui é o π é um número constante, ele é 3,14, arredondado, né? Então, como ele é um número constante, que não acompanha a variável, a derivada dele também é zero. Não se confunda com o π, porque se não tem variável é um número constante. Então, fica sendo a derivada dele zero. Aqui, ó, a gente vai fazer mais uns passos para essa daqui, porque essa a gente tem aquela que cai naquele caso que a gente precisa arrumar. Tem algumas derivadas que a gente precisa arrumar antes. Foi mostrado no vídeo passado. Se vocês não viram, dê uma olhadinha lá. Então, vamos lá. O 5 eu só vou repetir e vou tirar esse x da raiz, porque sempre que tiver na raiz para a gente derivar, a gente precisa tirar da raiz. A gente coloca a base, que é quem está dentro da raiz, né, que é o x, monta uma fraçãozinha no expoente e o número que está embaixo, que é o 1, vai para cima, e o número que está em cima, que é o 3, vem para baixo. Mas, agora, a variável está na parte de baixo. Sempre que a variável estiver na parte de baixo, a gente sobe ela para cima. Então a gente sobe ela para cima, para indicar que a gente subiu, a gente vai trocar o som do expoente. Tá com o sinal positivo, a gente vai colocar um sinal negativo. Mas aqui a gente não tem nada que arrumar, é só repetir mesmo, 7 cosseno de x. Pronto, agora que elas estão arrumadas, a gente começa a fazer a derivada. O mesmo passo que a gente já tinha feito os outros dois. Quando for mais e menos, é a derivada de um mais a derivada do outro mais a derivada do outro. Ou a derivada de um menos a derivada do outro. Então vamos lá, vamos colocar aqui o símbolo de derivada, f' de x. O 5, que é a constante que acompanha, a gente já coloca ele aqui, que só está acompanhando, e vamos derivar a variável. Então 1/3 pelo expoente a gente coloca para frente e subtrai um dele. A gente coloca o sinal de mais, que é o que está na conta. O 4, que é a constante que está acompanhando, a gente já coloca ele aqui embaixo, agora a gente vai derivar a variável. Então, ó, o menos 3 está no expoente, a gente coloca para frente e subtrai um dele. Mais, vamos colocar o 7, que é a constante que está acompanhando a variável, e quem está com a variável é o cosseno de x. Então a gente viu na aula passada que a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Como tem um sinal de negativo, vamos colocar entre parênteses. Agora vamos fazer mais uma linha para arrumar.
5 vezes 1 dá 5, então 5 terços. X elevado a menos 2 terços, porque 1 terço menos 1 é 2 terços. Sinal, ó, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então o sinal fica negativo. Menos 3 menos 1 dá menos 4. E agora aqui também, ó, jogado diante de sinal. Menos com mais, menos. Menos 7 seno de x. Vamos ver um outro exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem uma fração e a gente não pode confundir, porque aqui nessa fração a gente não tem variável embaixo, a gente tem um número constante. Então sempre quando for assim, o mais fácil de se fazer, quando estiver em forma de fração, para a gente o objetivo é sempre ficar a conta de mais e de menos, para a gente poder aplicar de forma imediata. Então esse 3, ele está dividindo os três termos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele com cada um dos termos. Então por enquanto eu só vou arrumar. Então, ó, e elevado a x com 3, menos, que é o sinal que está na conta, seno de x dividido por 3, mais, que é o sinal que está na conta, 2 dividido por 3. Tá vendo? Eu deixei um 3 com cada um dos termos. Agora a gente ficou com uma conta de menos e conta de mais. Então é derivada imediata. Então a gente agora vai derivar. Olha o símbolo aqui. Lembrando que aqui, ó, mesmo tendo um denominador, é um número constante. Então a gente repete, coloca na frente um terço. Eu sempre tenho um aqui acompanhando. E depois vai fazer a derivada da variável. A gente viu no vídeo passado que derivada de e elevado a x é ele mesmo. Então é só colocar ele. Vamos colocar o símbolo de menos aqui agora, que é o que está na conta. Um terço, de novo, porque é constante, a gente deixa ele só acompanhando. Ele está acompanhando, ele vai acompanhar a resposta. E a derivada de seno de x, que a gente viu no vídeo passado, é cosseno de x. Mais, que é o sinal que está na conta, e vamos fazer a derivada de 2 terços. 2 terços é um número constante, não tem variável que acompanha ele, então a derivada dele é zero. Vamos dar uma arrumadinha, que só é repetir, não precisa arrumar esses dois, já está certinho. Só o zero que estava na conta, como é zero, não precisa colocar. Esse conceito de separar um denominador para cada termo, ele é muito útil quando a gente tem a mesma base. Ó. Vocês podem notar que aqui a variável nossa é x. A gente tem x à quarta, x ao quadrado, x, tudo dividido por x. Então é a mesma base. Então convém a gente separar cada um com o seu termo. Ó, 4 dividido por x, menos x ao quadrado dividido por x, menos x dividido por x. E agora aqui a gente pode fazer essa divisão. Se a gente tem x à quarta e divide por x, a gente vai ficar com x à terceira. Menos x ao quadrado dividido por x, a gente vai ficar com x. Menos x dividido por x, qualquer número ou letra dividido por ele mesmo, vai dar 1. Então x dividido por x é 1. Agora que a gente arrumou, ó, não tem mais a divisão. Ficou só uma conta de menos. Então a gente vai fazer a derivada imediata. A gente vai colocar o símbolo da derivada e vamos derivar a variável. O 3 passa para frente e a gente subtrai um dele. Menos derivada de x, a gente já viu no outro vídeo, derivada de x é 1. Menos derivada do 1, é um número constante, não tem nenhuma variável que acompanha ele. Então a derivada do número constante é 0. Então eu vou colocar mais uma linha só para arrumar. Então o f' vai ficar 3 menos 1, x ao quadrado, menos 1, e o 0, como é 0, a gente não precisa colocar. Bom pessoal, eu fiz esse vídeo aqui com algumas das derivadas imediatas, na intenção de ajudar vocês. Caso vocês tenham alguma derivada imediata que acha mais difícil aqui nesses casos, ou tenha alguma dúvida que tirar, pode colocar o comentário aqui no vídeo que eu responderei para vocês. Eu agradeço que vocês tenham assistido e até a próxima videoaula.